Boa noite. Como sempre, vamos chegando na nossa roda, trazendo para cá a nossa presença através da nossa respiração. Tudo bem? Como vocês estão? Nesse nosso ciclo que a gente começou falando sobre presença, vamos trazendo então essa nossa presença para cá. E nada melhor do que colocar o foco, né, na nossa respiração enquanto a gente chega por aqui. Já entrando nesse lugar que a meditação nos proporciona de calma, de desacelerar um pouco, de deixar esse tempo para nós, né? Para nossa saúde mental, emocional, espiritual. E hoje, a frase que eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho é uma frase que eu vi ontem e me chamou muito a atenção e tem muito a ver com esse estado de presença real, que é assim: a água que afunda o barco não é a de fora, é a de dentro. E isso nos remete a cuidar da nossa mente com presença, sentir-se presente no nosso corpo, na nossa vida, na nossa realidade, para que a gente perceba se a gente não está deixando essas águas de dentro afundar o nosso barco, que é a nossa vida. Percebem? Que às vezes a gente acredita que o que nos afunda, né, o que nos atrapalha é o externo, né? Porque a culpa é de fulana, de situação tal, é isso que me desestabilizou, essa pessoa que me desestabilizou, foi essa situação que me deixou assim. A gente tende a fazer isso, né? A arrumar culpados, vamos dizer assim, para o nosso estado emocional. Não que as pessoas não contribuam para isso, mas as pessoas, elas e as situações, os fatos apenas disparam as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Pessoas, fatos e lugares disparam o que já está em nós. Ninguém pode me fazer ficar com raiva. A raiva já está em mim. Essa pessoa apenas me dispara essa raiva. Essa situação me dispara essa raiva. E isso movimenta essas águas que eu já tenho dentro de mim. E se essa água já é muito alta dentro de mim, isso pode afundar o meu barco, percebe? Se eu já tenho muita tristeza dentro de mim, muita raiva, muita mágoa, se eu já tenho muita falta de perdão dentro de mim, se eu já tenho essas águas um pouco mais densas dentro de mim, e isso é disparado por uma situação, por uma pessoa, por um fato, isso vai fazer afundar o meu barco. Mas não é essa pessoa, esse fato, essa situação. É o que já está em mim, percebe? É aquilo que muitas vezes eu deixei de colocar atenção. Eu não dei a atenção que precisava, eu não ouvi o que o meu corpo, o que as minhas emoções pediam. E fui deixando essa água se acumular. E aí vem uma pessoa, vem uma situação, vem um fato e dispara. E aquilo transborda a ponto de afundar o meu barco. A minha água interna afunda o barco, não a externa, né? E perceba como que é também no mar, né? Num rio. O barco, ele está lá. Se ele está só com o que precisa dentro, se a água está fora, ele flutua, ele navega da maneira que precisa. Mas se a água começa a entrar, o que vai afundar ele é o que está dentro, não o que está fora. Não a água de fora, é a água que está dentro. E muitas vezes essa água, ela entra silenciosamente no barco, né? Percebe? Já assistiram filmes que é assim, a água começa a entrar ali pelo fundo do barco, né? Pelos porões do barco, começa a subir. E às vezes as pessoas que estão lá em cima do barco não percebem. E aquilo vai enchendo e isso afunda, às vezes de repente, sem nem perceber. E esta falta de percepção é a falta de presença. Porque se eu não estou percebendo a água que está transbordante em mim, a água que vem se acumulando dentro das minhas emoções que estão acumulando dentro de mim, os pensamentos repetitivos se acumulando em mim, se eu não percebo o cansaço se acumulando em mim, porque eu não estou presente no que eu estou fazendo, isso tem uma grande probabilidade de afundar, né? Eu me afundar, me afogar nas minhas emoções. E isso pode causar
doença física, doença emocional, né, desequilíbrios, e aí a gente começa a entrar, né, na tristeza, na ansiedade, na raiva, na reclamação, na murmuração. E por isso que a presença entra aqui, nessa nossa reflexão dessa semana. Porque quando eu estou sentindo o presente, quando eu estou sentindo o que está acontecendo comigo, agora eu senti raiva. Eu acho que eu tô com muita tristeza acumulada. Eu acredito que isso aqui tá me fazendo sentir. Se eu coloco presença, inclusive nisso, eu evito que isso se acumule dentro de mim e que isso me afunde por completo. Entendem? O problema não é a água. As águas fazem parte, né? As águas, que são as nossas emoções, elas fazem parte de quem nós somos. Tanto as águas da alegria, do amor, da gratidão, quanto as águas da tristeza, da raiva, tudo faz parte. O que a gente precisa é colocar atenção no que tá demais, entendem? Porque até tudo que é demais, tudo que é exagero, pode afundar o nosso barco. Até a alegria exagerada pode afundar o nosso barco. Tudo precisa ter equilíbrio na nossa vida. Então as águas, as emoções, os sentimentos não são um problema. O que a gente precisa é colocar o foco nisso e perceber. Se eu tenho, por exemplo, água demais dentro de mim, de tristeza, eu posso chorar. Eu posso conversar com alguém, eu posso meditar, eu posso dar nome para essa tristeza, eu posso dar nome para essa emoção. Eu posso buscar um processo terapêutico para que eu possa colocar um pouco dessa água para fora. Se eu tô sentindo muita raiva, que já é uma água mais quente, né? É a raiva que explode, sabe aqueles... É geyser, né? Aquelas águas quentes que saem de alguns lugares, que elas explodem, é aquilo lá. Se eu não presto atenção nessas águas quentes que tem dentro de mim da raiva, e se eu não canalizo isso, se eu não nomeio isso, isso tende a, uma hora, extravasar, encher o meu barco e explodir. Então, o que fazer? Qual que é a nossa reflexão hoje aqui? É nomear as águas que eu tenho dentro de mim, para que essas águas das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, não afundem o meu barco, para que eu possa extravasar um pouquinho, sabe, dar saída para esse fluxo, quando necessário. Às vezes, pensamentos repetitivos, né? Por exemplo, eu fico revivendo uma conversa várias vezes, isso vai ocupando espaço dentro de mim e enche um pouquinho meu barco. Aí eu tô com preocupação no futuro, vou enchendo o meu barco com as águas da ansiedade. Então eu já tô com um pouco de água ali dos pensamentos repetitivos, vou enchendo mais um pouquinho com as minhas emoções que eu ignoro, com a minha autocobrança, que eu só vou me autocobrando, eu tenho o que eu preciso fazer, às vezes comparações, aí eu vou enchendo de água. Percebe quantas águas nós temos em nós? Os excessos, né? As faltas de pausas que a gente faz também vão se acumulando em nós. E tudo isso vai ocupando espaço ali no nosso barco. E se eu não nomeio, se eu não respiro, se eu não trago a presença para esse lugar, certamente o meu barco afunda. Por excesso de água. Isso, a mente tagarela. A mente tagarela também, né? E o que nos ajuda nisso é o estado de presença, né? E uma das formas de estar presente é o que a gente faz aqui todos os dias na roda, meditar. O que a gente conversou ontem, né? De colocar pequenas práticas de presença durante o nosso dia. Porque a gente percebe quando a gente está precisando, né? Dar uma paradinha. A gente percebe quando a gente está prestes a nos afogar nas emoções, a afundar o nosso barco. E às vezes a gente só percebe quando a gente já tá afogado, né? Quando a gente já tá afundado, mas quando o barco já tá afundado, tudo bem. O importante é que a gente tome consciência disso. E que se aconteceu, se já aconteceu com você, se acontecer com você, de você perceber que essas emoções afundaram o barco, transbordaram de uma forma desequilibrada, de uma forma inesperada, você pode ter a consciência de voltar. Ok, agora, a partir daqui, eu vou aprender a reconhecer, a nomear, a assumir a responsabilidade pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos. E a partir disso dar um pouquinho de vazão para essas coisas. E a vazão para essas águas que podem afundar o nosso barco,
além, né, de praticar a presença, de praticar a meditação, de procurar um processo terapêutico, pode ser uma atividade física para extravasar um pouquinho dessas águas, uma caminhada, uma conversa, ouvir música, dançar, cantar. Existem muitas formas simples, práticas e que não nos custam nada. Nos custam, na verdade, só a nossa disponibilidade para estar disponíveis, na verdade, para nós mesmos, para não deixar o nosso barco afundar com essas nossas águas internas que transbordam. Certo? Faz sentido para vocês? Porque quando há espaço dentro do barco, né, quando as águas estão calmas, tanto fora quanto se tiver um pouquinho de água no seu barco, ele vai ficar estabilizado. Ele não vai afundar, ele não vai naufragar e não vai nos levar junto. Certo? Então hoje fica essa reflexão aqui para nós. Como estão as águas das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Nós estamos com o nosso barco cheio de água por dentro? Ou a gente está deixando essa água ficar só para fora? Como que a gente está lidando com isso? E essa é a reflexão de hoje. E não tem uma resposta certa e uma resposta errada. Tem apenas a resposta real, que é esse reconhecer como eu estou hoje. E a partir daqui o que eu escolho fazer. E eu posso escolher a presença, sentir mesmo a minha vida como ela está e a partir daí dar vazão, dar fluxo para que as coisas se estabilizem e o meu barco não afunde, certo? Então vamos meditar, observar novamente o fluxo da nossa mente, como está o fluxo da nossa mente hoje, acalmar esse fluxo e dar espaço para que essas águas tenham vazão de uma maneira gentil. Vamos alinhar então a nossa coluna. Você pode sentar com os pés no chão, repousar suas mãos, ou pode sentar, para quem gosta, na posição assim de lótus do índio. Se for confortável, feche os seus olhos, com gentileza, com presença. Tome uma respiração profunda pelo nariz, com calma. Perceba o ar que entra. Solte pela boca, deixando sair todo esse ar acumulado dentro de você. E mais uma vez, inspire. Sinta o ar passando pelo seu nariz, fazendo o caminho até os seus pulmões. E sinta o movimento inverso também, ele fazer o retorno dos seus pulmões e sair. Existe presença nesse movimento. Deixe a sua atenção por alguns instantes apenas nesse movimento do fluxo do ar, entrando, saindo. E permita que, junto com esse ar que sai, você também dê vazão, vai esvaziando algumas águas que estão aí sobrando no seu barco. E novamente hoje, nós vamos observar a superfície da nossa mente. Leve a sua atenção para a sua mente nesse momento. Apenas observe o fluxo que há nela. Perceba se ela ainda está agitada pelos movimentos do dia. Talvez ela esteja um pouco preocupada. Ou ela já está calma, tranquila, descansada. Apenas observe neste momento. Perceba os pensamentos que surgem. Talvez sejam conhecidos, talvez sejam novos. Não se apegue a nenhum deles nesse momento. Deixe que eles passem como nuvens
no céu. Nesse momento você é apenas o observador e a observadora da sua mente. Você não se apega e não se identifica com nenhum dos seus pensamentos, apenas observa. A sua atenção neste momento é apenas no movimento do ar que entra no seu corpo, sai do seu corpo. E nesse movimento de calma, aos poucos, você vai percebendo que na sua mente, um pouco abaixo da superfície da sua mente, existe um lugar silencioso, calmo, tranquilo. Um lugar de quietude. E nesse lugar de quietude da sua mente, neste momento, você relaxa, descansa e sente o silêncio. E imerso nesse silêncio, se você sentir que ainda existe algo para ser reconhecido, liberado, se existir ainda algum incômodo nesse silêncio, veja se você pode nomear e permitir que ele saia junto com a sua expiração. E vá abrindo cada vez mais espaço de silêncio na sua mente. E você percebe que nesse espaço de silêncio agora da sua mente existem águas calmas que fluem com leveza. E mais uma vez você descansa e relaxa neste lugar de quietude, de calma e de leveza. Respire e sinta esse estado de presença neste lugar de silêncio. Quando o espaço é calmo, o barco se estabiliza. E aos poucos, vá trazendo a atenção de volta para o seu corpo. Vá respirando profundamente. Sinta o seu corpo. Sinta as suas mãos. Mexa os seus pés.
Mexa um pouco seus ombros, vai despertando o seu corpo, tomando consciência do ambiente onde você está. E nesse belo estado de presença, de calma, de integração, quando você estiver pronto, pronta, abra os seus olhos, trazendo um pouquinho dessa quietude interior para cá. E percebendo que mesmo que haja um pouquinho de água no nosso barco, sempre vai ter um pouquinho de água dentro do nosso barco, a gente pode sempre nomear e dar vazão antes que elas afundem o nosso barco. Porque quando há espaço, o barco se estabiliza. Todos bem? Muito bom. Novamente fica aqui o convite para que a gente pratique amanhã, durante o nosso dia, esse estado de presença. Quando você perceber que está entrando, deixando alguma coisa transbordar, para alguns minutinhos, respira, nomeia e deixa que isso flua, tá bom? E amanhã nós caminhamos mais um pouquinho por aqui. Boa noite, bom descanso, bom trabalho para quem vai trabalhar. Oi, Zé. E amanhã nos vemos de novo. Gratidão e até amanhã.